Então, vamos lá, as pessoas vão entrando devagarzinho, a gente vai trocando aqui uma figura. Sabrina, como está o tempo em Madrid hoje? Vamos lá. Vamos lá, temperatura em Madrid, primaveral, Sim. E como boa primavera, a gente nunca sabe como é que a gente termina o dia, né? Perfeito. Mas está muito agradável, é aquele clima que eu gosto, que efetivamente eu sempre reclamei quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, que eu passava literalmente Nós brincamos que em Madrid nós temos 10 meses de inverno e 2 de inferno. Quente. Então a gente passava exatamente do inverno para o verão, assim, em uma semana era uma coisa louca. E parece que agora, esse ano, a gente, com essa mudança toda do clima, a gente está com um tempo primaveral, que se agradece, efetivamente. Aqui em Barcelona também, mas aqui está mais fresquinho agora. Estava muito frio, já passou desde outubro aqui, muito frio. Então, esse mês já do final de abril e comecinho de maio já começou a esquentar. Vamos abrindo então, as pessoas estão chegando, a gente vai conversando aos pouquinhos. Boa noite a todos, eu sou o Hamilton Lira do canal Migratalks. Hoje a gente dá início às nossas lives aqui para explicar para vocês, de forma bem abrangente, como é que funciona o processo migratório como um todo. Com a gente hoje, e daqui a pouco ela vai ser apresentada, a doutora Sabrina Moraes, que, como ela falou no comecinho da live, que ela já está há 20 anos aqui em Madrid, e ela tem uma vastíssima experiência em cima das leis de imigração, conhece profundamente todos os trâmites em todos os tipos de vistos. Isso é muito importante para as pessoas que, por vezes, não identificam o seu visto ideal, por vezes entram aqui como turista e ficam de forma irregular para depois ficarem ilegais, e aí é um problema gigantesco para poder reverter esse quadro, fica muito mais caro. Mal sabendo elas que os vistos hoje da Espanha para o Brasil são muitos e bacanas e relativamente fáceis de conseguir. E os números que a gente tem aqui, doutora Sabrina, já fala, nos indicam que um visto espanhol ele custa entre 10 a 18 vezes menos do que um visto americano. Então, assim, é bastante importante que a gente tenha essa relação também, porque o passaporte espanhol hoje é o passaporte mais valioso do mundo, ele mais 4. O que é que eles consideram como valioso? É onde ele mais entra. Então, o passaporte espanhol, se não me falha a memória, é aceito em 197 países. Nem o americano, o americano lá para o 15º lugar, e o brasileiro lá pelo 20º lugar. Então, vocês terem uma ideia da penetração que vale um passaporte desse espanhol, que também a doutora Sabrina vai comentar aqui, que depois de 2 anos vivendo legalmente aqui, não sendo em status de estudante, a pessoa pode pleitear sua cidadania espanhola. Me pediram hoje, na preparação desse roteiro, que a gente falasse um pouco da gente, né? Como é que a gente parou aqui, o que aconteceu com a nossa vida, né? Então, eu sou Hamilton, a minha esposa Simara, arquiteta, urbanista, meu filho Adrian. A gente, já há alguns anos atrás, pretendia fazer uma migração para o Canadá. A gente acabou desistindo na hora que a gente viu o primeiro vídeo de neve, gente com neve até a cintura. Aquilo foi um pavor para a gente. Depois a gente resolveu para os Estados Unidos, onde a gente tinha amigos lá na região de Orlando, ali da Flórida. E a gente esteve lá e um dos amigos que mora lá disse: Hamilton, a tua conta não vai fechar, tua conta financeira não vai fechar. E a Simara já tinha, então, a cidadania italiana. E isso nos foi um bom alerta, porque a nossa empresa no Brasil, nós temos uma empresa no Brasil que ela trabalha com viagens internacionais, isso já eu vou contar um pouquinho mais para vocês. A gente fez 36 viagens técnicas para 42 países, a gente tem uma boa estrada aí de viagens, muita história para contar, tudo viagens técnicas, tá, gente? Viagens de mobilidade urbana, de engenharia, de arquitetura, de saneamento, por aí vai. Cidades inteligentes, cidades irmãs, o que vocês possam imaginar. Então, a gente várias vezes passou por Barcelona e, assim, é aqui que eu quero. E ela também, assim, é aqui que a gente quer. Então, assim, a gente resolveu, então, construir esse nosso passo da imigração, vindo para Barcelona por 3 vezes, consultando com vários advogados, vendo onde era o melhor lugar para morar,
onde o nosso filho iria estudar, como é que é a questão da saúde, a questão de, enfim, transporte, habitação, como é que funcionava isso tudo aqui. E confesso a vocês, a gente não teve aqui aquele apoio que a gente hoje traz para vocês aqui, das pessoas que conhecem e podem fornecer as informações mais privilegiadas para um processo de imigração. Então, aos pouquinhos eu vou falando aqui da AIB, da Trip Consult, da PlaySend, que são os nossos modelos de negócio aqui, e da Migratalks, na verdade, que é essa plataforma aqui de mentoria. A gente criou uma plataforma de mentoria para muita empresa, associação, entidades, enfim, universidades que precisam estar por aqui, pessoas, processos, imigrantes e estudantes, enfim. Mas a gente resolveu, então, cuidar disso de uma forma muito especial em 4 pilares. Quais sejam? É o pilar imigratório, onde está aqui a doutora Sabrina para comentar com a gente. É o pilar emocional, como é que você prepara isso tudo na sua cabeça, na sua família. É o pilar financeiro, porque muita gente se descuida da questão do antes, durante e depois de uma imigração. Às vezes chega aqui já sem dinheiro, que é um problema sério. E o pilar profissional, onde é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou validar meu diploma? Será que eu posso ser médico aí? Enfim, várias são as perguntas que a gente responde para os nossos mentorados. A gente vai procurar nessa série de lives explicar para vocês tudo que a gente conseguir. Então, eu peço que a doutora Sabrina, então, finalmente se apresente. E tem uma coincidência que eu queria falar desde já. Quando eu conversei com a Sabrina faz um tempo, eu disse, Sabrina, teu sotaque não me é peculiar. De onde é que tu é? Ela disse, eu sou de Florianópolis. Florianópolis é a cidade que eu nasci também. Então, coincidentemente, eu venho encontrar aqui uma manezinha, como a gente se chama lá de Florianópolis, e é a nossa parceiraça aqui nos processos imigratórios para os nossos clientes, tá? Então, doutora Sabrina, tem a palavra e já vamos encaixar as primeiras perguntas aqui. Hamilton, muito obrigada. Bem-vindos todos. A gente vai fazer uma apresentação breve também, exatamente. Eu estou aqui já há 20 anos, efetivamente, foram desde 2003 eu estou na Espanha. Então, já há mais de 20 anos, na verdade. Eu vim aquela época como estudante, vim fazer um doutorado aqui e acabei constituindo família e desde então já não retornei. Então, sou mãe de uma menina, meu marido é daqui, enfim, a gente acabou se adaptando. Mas, enfim, a gente conhece, e eu acho que esse é um aspecto interessante que o Hamilton fala, que é importante mas vir de forma responsável, né, fazer todo esse processo. Então, a gente, no lado pessoal, passou por esse processo migratório, e por isso nós entendemos que nós temos uma boa experiência, mas também pelo lado profissional, eu vim para ficar 9 meses, terminar a minha bolsa de doutorado sanduíche, retornar ao Brasil, as minhas atividades, e a vida disse, não, você vai ficar aqui, você vai constituir família aqui. Então, desde o processo de reconhecimento de títulos, organização da residência, das mais diferentes opções existentes, e todo esse processo, né? Então, por isso que a gente tem essa experiência pessoal e profissional. Então, eu sou de Santa Catarina, como o Hamilton acabou de falar, e a gente está advogando aqui desde 2006 e especializado na área de direito internacional. Então, o nosso escritório está em Madrid e se dedica especialmente a todas estas conexões da Península Ibérica com o Brasil. Então, a gente também tem advogados associados em Portugal e em várias capitais brasileiras, e a gente, como hoje advogar é muito fácil de forma remota, então a gente hoje leva uma série de procedimentos no Brasil de forma eletrônica, dia que tem que fazer audiência, a gente faz audiência de forma telemática, ou bem chama um colega para que presencialmente compareça no Brasil. E aqui também, então, nós representamos empresas brasileiras que pretendem se insertar no mercado espanhol
E também representamos empresas espanholas que querem se insertar no mercado brasileiro. E essa troca é muito rica e a gente aprende constantemente. Eu digo que são mais de 20 anos de advocacia no Brasil. Aqui na Espanha, um pouco menos, mas enfim, a gente aprende diariamente com cada tema, com cada particularidade dos nossos clientes. E essa é a parte rica desse processo todo, né? Esse aprendizado constante. Não sei, Hamilton, o que você quer, se a gente vai direcionando desde o início, aí eu fico à tua disposição já para tenho a gente estar. aqui, já tenho Já tem perguntas que perguntas? vieram antes, durante os nossos anúncios de divulgação aqui. E uma pergunta que me chamou a atenção, a primeira delas foi por que eu tenho que fazer como advogada se eu consigo ou não fazer sozinho? Enfim, eu quase dei a resposta, eu disse, participa lá da live e que a doutora vai saber te responder, porque isso é fundamental. Eu teve várias coisas que eu tentei fazer sozinho e custaram o triplo. Doutora, fala mais, por favor. Eu acho que é isso, né? Atuação, os trâmites de estrangeiria, de um modo geral, eles são muito específicos. Efetivamente, toda atuação é uma atuação essencialmente não judicial, né? Não judiciária, ela é administrativa e, como tal, não se exige tecnicamente representação legal. Então, você pode fazer diretamente, sim, você pode fazer diretamente, mas se você desconhece os passos a seguir, você vai dar muitas voltas, né? Então, essa assessoria jurídica e assessoria técnica para um processo de internacionalização, ela é fundamental. Por quê? Porque você tem um profissional que conhece o mercado ao qual você vai estar se insertando, ele sabe as particularidades desse mercado e ele vai abrir os caminhos de uma forma muito mais rápida e muito mais segura, não é? Então, você pode fazer efetivamente sozinho, só que em vez de você demorar 3 meses, você pode demorar 8. No final, o seu procedimento ele demora porque você não anexou a documentação absolutamente necessária, ou faltou isso, ou faltou aquilo, ou faltou uma particularidade. Então, espera, prazo legal para anexar, final das contas, pode ter uma denegação, e aí sim a coisa se complica, porque então aí você vai precisar de um técnico. Deixa eu comentar, a nossa aqui, como era a cidadã italiana, era a Simara, é a Simara. As certidões aqui para eles têm validade. Então, a gente teve que, algumas vezes, fazer certidões por mais vezes, entende? Isso é um processo que nos foi misterioso também, exatamente por não ter quem entrasse corretamente para a gente naquele momento. Claro, mas desde questões básicas de validação da documentação internacional, documentação tem que estar com apostilhamento de AIA. Eu sou da época que o Brasil não era signatário do convênio de AIA, a gente tinha que fazer toda a internacionalização da documentação via consulado, e aquilo era um horror, porque era Ministério de Exteriores, depois embaixada. Então, e você saltava um passo desse e o castelo de cartas caía totalmente. Então, é muito importante a gente sempre, a gente informa que se o cliente ele não quer ter um acompanhamento profissional, que ele pelo menos faça uma assessoria prévia para estar bem informado dos passos a seguir. Mas o que eu vou lhe dizer, né, Hamilton? Entendemos que assim, exorbitante o resultado, a diferença do resultado de uma assessoria, de uma internacionalização acompanhada e uma internacionalização de forma descuidada, né? Perfeito. Não há comparação. Deixa eu entrar num tema aqui que é um dos mais solicitados aqui.
Eu estou com um pouquinho de delay no teu vídeo, mas estou te vendo bem, tá? Então, assim, os trâmites mais solicitados para a gente aqui, pessoas e empresas que falam com a gente, falam muito do tal do novo visto do nômade digital, relativamente novo, o visto do empreendedor, onde a pessoa poderia ter até o Golden Visa, se adquirisse alguns títulos do governo, alguma propriedade aqui, e o visto da residência não lucrativa, quer dizer, o cara que vem para cá e não precisa trabalhar. Então, vários que querem vir se aposentar aqui para tomar belas cavas e comer o Ramon Ibérico. Isso tem muita gente que quer isso. Eu queria pautar um por um contigo hoje, porque a partir de amanhã ou depois, enfim, a gente vai tratar de mais tipos de vistos que interessam a todas as pessoas e certamente um desses vistos vai encaixar para alguém. Então, assim, é importante esse conhecimento mais técnico que a gente vai dar hoje, não é uma consulta detalhada, mas, enfim, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que existe um visto para cada pessoa aqui e a pessoa pode atingi-lo, tá? Eu vou me permitir, Sabrina, de entrar no visto do empreendedor primeiro, porque foi como eu entrei aqui. A Simara era a italiana, mas eu consegui o meu NIC, que é o número de identificação do estrangeiro, como empreendedor aqui. Então, como é que está esse visto hoje? Como é que ele funciona hoje para as pessoas que querem empreender na Espanha como um todo? Vai. Então, normalmente esse visto, Hamilton, ele deve ser iniciado, como o próprio nome diz, tudo que são vistos, de uma forma geral, eles são emitidos na representação consular do país de origem do interessado, tá? Então, o que que acontece? Obviamente, eu preciso ter um projeto de negócio, o que que eu quero fazer, o que que eu pretendo desenvolver na Espanha. Então, o que normalmente se faz? O interessado, ele deve fazer um business plan, onde ele vai especificar uma programação desse projeto, né, do que ele pretende, né, um estudo de mercado e principalmente uma análise contábil da viabilidade do negócio dele pelo lapso temporal de 2 anos. Tá? Então, para que esse visto ele seja concedido, então a gente vai ter que fazer um business plan. Esse business plan ele vai ter que projetar entradas, saídas, gastos e benefício no lapso temporal de 2 anos, os gastos incluídos aí do interessado, né, como não só da atividade profissional propriamente dita, mas também dos gastos de segurança social, para ter um autoemprego, para ter pelo menos um trabalhador, que seria o próprio interessado, né? E, se possível, um segundo, eu sempre faço os business que a gente trabalha, a gente já projeta para o segundo ano, por exemplo, a contratação de um trabalhador, porque isso é muito mais interessante, tá? Porque a ideia é sempre gerar trabalho, tá? Existe um valor mínimo, Sabrina, desse tipo Não, de visto aí é que empreendedor? tá. Essa é a parte interessante, Hamilton. Não existe um valor mínimo. Você pode iniciar desde uma padaria, com uma consultoria, por exemplo, onde você não vai ter tanto investimento, né? Ou você tem, efetivamente, você vai ter que jogar, se é um negócio comercial, você vai ter que colocar aluguel, você vai ter que colocar uma série de coisas, mas não existe um valor mínimo necessário. O que tem que se analisar aí é a viabilidade e a possibilidade de crescimento. Então, o que que acontece? Normalmente, esse business plan, ele vai ser submetido a uma associação de autônomos aqui na Espanha, tá? Perfeito. Por isso que é importante ter essa assessoria, porque a gente sabe os caminhos a seguir. Esse business plan, ele vai ter que receber uma aprovação, tá? De reconhecimento da viabilidade desse negócio. E além, então, dessa aprovação, dessa viabilidade, uma série de outros documentos pessoais, passaporte e tal, se entrega tudo isso na representação consular e aí efetivamente se emite uma resolução aí aproximadamente. Agora os consulados estão um pouco complicados,
pelo tema da lei da memória democrática, mas normalmente essas análises tardam 40 dias, um mês e meio, por aí. Boa. Ainda no mesmo tema, tem gente que nos liga aqui, por exemplo, amigo, eu quero comprar uma padaria. Quero comprar uma padaria na Espanha, em Barcelona. Porque uma realidade que a gente tem aqui é o seguinte: enquanto o Brasil tem 4 farmácias por quadra, aqui a gente tem 4 cafeterias por quadra. É uma coisa bem interessante isso. Isso já mostra, é o indexador de qualidade de vida que a gente tem aqui, é um deles, tá? Então, assim, Sabrina, como é que uma pessoa compra uma empresa em andamento aqui? Como é que ela vai conferir os dados de uma empresa? Tu tens essa informação para passar? Ou a gente precisa aprofundar um pouco melhor isso? Não, sem nenhum problema. Na verdade, existem várias formas de iniciar um negócio aqui, né? A pessoa pode efetivamente constituir uma personalidade jurídica, ou ele pode adquirir uma personalidade jurídica já ou exatamente fazendo um contrato de o que se chama aqui o traspasso do negócio, né? Então, é bem tranquilo, só que efetivamente a gente está envolvendo legislação local e é importantíssimo. Aí sim, eu já não recomendaria que nenhuma pessoa que queira entrar num negócio maior faça sem estar assessorado juridicamente falando, né? Mas há a possibilidade, sem nenhuma dúvida, de fazer a gente precisaria, no caso dessa escritura de constituição tal, e aportar toda essa comprovação econômica, Milton, para justificar o investimento para a obtenção de uma autorização de residência. Aí, neste caso, essa autorização de residência seria por conta própria, no caso, né? Porque aqui... E tem uma coisa que eu... pode falar. E tem uma pergunta que chegou também. Se ele compra uma empresa, e essa empresa, esse NIF, que é o nosso CNPJ no Brasil, que é NIF, e essa empresa tem um passivo trabalhista, sei lá, tinha 50 funcionários, não pagou nada para ninguém. Quem é o responsável? Algumas fontes me dizem que é o gestor daquele momento, e que se você compra um novo momento, e algumas pessoas me dizem que você assume tudo, é tipo porteira fechada. Como é que tu enxerga isso? Vai depender do teu contrato, basicamente é isso. Normalmente se rescindem os contratos laborais do negócio anterior, no caso, né? Aí vai depender de como você adquire essa empresa, mas normalmente não se transpassam trabalhadores. Aí há uma rescisão e a empresa anterior, aí já são questões que você compra, ou você compra com todo esse passivo, ou você compra livre de cargas. Vai depender judicialmente da formatação do teu contrato. Importante isso. Assim, eu vou deixar que as pessoas enviem as perguntas que se fizerem necessárias para a empresa. Eu sei que o setor corporativo é um setor muito... ele é muito específico para muitas pessoas. E tem muitos profissionais e muitas pessoas e empresários que querem vir para cá e querem entender exatamente como é que funciona isso, porque a legislação é um pouco protetiva em demasiado ao empregado, e às vezes parece que tem muita força sindical, a Espanha todinha regida por sindicatos, como era o Brasil antigamente, voltou agora, de certa forma. Então, assim, existem coisas que talvez soem a muitos direitos e poucos deveres. Então, assim, o empresário, às vezes, ele se assusta um pouco, mas, via de regra, a gente não encontra um local vazio aqui, um café vazio, um restaurante vazio. Então, a indústria do turismo, especificamente, que é onde eu atuo mais diretamente aqui, era sempre muito movimentada. A Barcelona é um polo de turismo absurdo o ano inteiro, por exemplo. Tá? Então, esse é um outro fator emprego também, que a gente vai falar em outra live, que é esse fator de oportunidades na Espanha, tem tanto para quem quer empreender como para quem quer trabalhar. E para quem quer ter soluções também de sistema, de isso e aquilo. O que nos leva, Sabrina, agora vem a queridinha de todos aqui, é o visto mais curioso de todos para muita gente, que é o visto do nômade digital. Quer dizer, as pessoas perguntam, posso ser nômade digital sem saber nada de informática? Meu caso, sem nada.
Tu vai me dizer, pode, porque tu tem soluções que são bacanas para o mercado, blá, blá, blá. Mas isso tu vai falar, não vou falar por ti. Porque as pessoas às vezes entendem que o nômade digital tem que ser aquele especialista do especialista do especialista, com tudo pronto, contrato de trabalho, ganhando 1 milhão de euros por ano. Não é bem assim. Então a pessoa pode conseguir um visto mais rápido, se a Sabina vai falar por quê, e mais efetivo. Quer dizer, você tem. Se quiser montar o seu negócio, você monta. Mas se você quiser arrumar um emprego aqui, você também arruma. É um polo tecnológico absurdo, Barcelona. A Espanha como um todo, tá? Sabrina, esse visto é todo teu. Quero escutar, porque tem muita gente que nos pergunta, e certamente essa live também vai ficar gravada por alguns meses, e as pessoas vão perguntar sobre ela. Não, vamos lá. O visto de nômade digital hoje é o nosso queridinho, é o que mais nós estamos fazendo e é o que está saindo de uma forma mais rápida. Vamos falar um pouco do antecedente dele. Esse visto ele surge a partir de uma normativa da Espanha, que é uma normativa que teve por objetivo dar apoio a empreendedores e a internacionalização deles. Então, a Lei 14 de 2013, que teve por objetivo exatamente adequar a Espanha a toda essa necessidade de internacionalização. Então, o que acontece? Desde 2022, a gente está com esse visto aí. Ele é um visto onde eu posso ter um trabalhador de qualquer empresa sediada em qualquer parte do mundo que venha prestar serviços na Espanha. Que requisitos eu preciso ter para poder vir? Vamos lá. Então, eu preciso estar vinculado a uma empresa, qualquer que seja, onde quer que ela esteja, há pelo menos 3 meses, tá? Ela pode ser, inclusive, minha empresa. Então, eu posso ter, por exemplo, constituir uma PJ no Brasil, ser trabalhador dessa PJ, e, através desse contrato, solicitar a minha internacionalização, dizer, olha, o meu contrato permite que eu trabalhe remotamente. Eu vou abrir mercado, eu vou ser um vendedor, eu vou ser um representante dessa empresa na Espanha. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um contrato que me autorize esse trabalho remoto, eu preciso ter um importe mínimo de salário anual, que é absolutamente vinculante para a concessão ou não concessão do visto. Que importe é esse? A gente está falando de 32.340 euros. Eu não gosto de ir assim ao limite, eu sempre digo, olha, 35 mil, mínimo, ao ano. Eu não gosto de andar justa, mas são 32.340, mais exato. Então, o que acontece? Eu preciso comprovar que esse trabalhador ele está dado de alta na segurança social do país de origem, ou bem aportar uma documentação onde ele diga que ele se compromete a se dar de alta na segurança social espanhola, tá? Eu preciso que esse trabalhador tenha uma capacitação específica para o desenvolvimento dessa atividade, então eu vou ter que aportar um currículo, eu vou ter que aportar um certificado de um curso de formação universitário ou pós-graduação. Eu preciso aportar, então, comprovação desse salário, eu preciso aportar documentação relativa ao contrato, eu preciso comprovar que essa empresa que está contratando ele está constituída há pelo menos 1 ano, tá? Não pode ser uma empresa de recente constituição, ela tem que ter aí uma trajetória mínima de 1 ano. E essa agora é a parte mais interessante desse visto, Hamilton. Ele pode ser solicitado no país de origem, via representação consular, ou o interessado, que no nosso caso, para brasileiros, funciona bastante bem. Os brasileiros podem entrar na Espanha como turistas, né, sem necessidade de um visto prévio. Então, o simples fato de você entrar na Espanha e estar nesse lapso temporal dos 90 dias, você pode solicitar estando aqui já. É o único caso, né?
Que a pessoa pode É o entrar como único turista. caso, é uma exceção. Efetivamente, é uma exceção. Então, tem muita gente que a gente começa a assessoria no Brasil e eles dizem: olha, eu não quero esperar o consulado, porque para conseguir os agendamentos está complicado. Tal. Eu falei: não tem problema. A gente vai fazendo uma série de assessorias prévias, prepara a documentação, a pessoa chega, se inscreve como residente, né? Aqui você sabe como é que funciona o tema do empadronamento, né? Que é o censo de residentes, que todo município espanhol a pessoa deve estar inscrita, deve estar censado, que são nas juntas de distrito das prefeituras, que são os ayuntamentos aqui. Já vou Então, a mencionar. pessoa se inscreve e tendo esse certificado de empadronamento, tendo os formulários específicos, a gente dá a entrada. E a parte legal disso, por que ele é o queridinho? Porque a tramitação, a gente entra, é uma tramitação diferenciada, isso se tramita na unidade de grandes empresas, não se tramita no regime geral de estrangeria, digamos assim, não é... a via é diferenciada, e a resolução, o prazo de resolução é em até 2 meses, Hamilton. E sabe que a parte interessante disso é que se a resolução sai, exato, eu sei que você vai me falar, a resolução sair em 3 meses e for denegatória, ou então se eles atrasarem, passar desse prazo de 2 meses, o silêncio é positivo. Agora, Sabrina, a pergunta que não quer calar. Isso é uma lei sensacional da Espanha, que é a lei do silêncio positivo. Ou seja, se o governo não responder às suas demandas nos prazos legais definidos em lei, automaticamente a sua demanda está aprovada. Isso vale para qualquer juízo, né? Inclusive juízo. Vale para um bocado de coisa. Eu sei que o silêncio positivo... Para uma série, mas aí são questões muito específicas, porque existem outros trâmites de estrangeria que o silêncio é negativo, tá? Então, existem vários vistos, os vistos gerais, as vias gerais de imigração, o silêncio é sempre negativo. Excepcionalmente, o silêncio é positivo. Então, a gente tem, por exemplo, reagrupação familiar ou questões, outros tipos de visto, o silêncio acaba sendo negativo. Deixa eu fazer uma analogia aqui, doutora Sabrina e nossos ouvintes. A gente foi fazer para um parceiro nosso uma aplicação para o visto EB2NW dos Estados Unidos. O escritório de advocacia lá, trâmites e mais taxas e não sei o quê, e aceleração do processo, custa $35 mil para fazer só o visto. Olha que loucura. Então, aqui quando você tem que comprovar o 35 mil euros, o dinheiro é seu, você só tem que comprovar na conta. Mas o dinheiro é seu. Tu vai mostrar que tem na conta 35 mil e vai usar ele durante o ano para pagar fiança de aluguel, ou seja, colégio dos filhos nem paga porque é gratuito, enfim. Mas tem vários, vai ter os seus gastos aí com esse 35 mil, o seu primeiro ano, vai, como imigrante aqui. Então, só para fazer a primeira analogia importante entre o visto espanhol e o visto americano. Então, só para tramitar um visto EB2NW de empreendedor, de mosca branca, como eles chamam lá, é 35 mil dólares. Tem gente que cobra 25, mas vai até 35. Então, só para vocês terem uma ideia nesse processo. Então, doutora Sabrina, a conclusão que se chega nesse visto ele é mais rápido, ele é mais barato, porque tem outros vistos também que você tem que comprovar que tem recursos financeiros para a sua subsistência aqui. Então, ele é o único visto que você pode entrar e tramitar aqui na Espanha ainda enquanto turista. O seu visto de turista aqui é 90 dias, tá? Então, assim, então ele passa, por isso que ele passa a ser o queridinho de todos, primeiro porque o mercado digital exponencial, falta gente no planeta inteiro para trabalhar no mercado digital. Então, é um mercado que é muito exponencial. Mas eu não sou digital, não sei fazer nada, não sei nem ligar o micro. Cara, se você tiver um projeto que tendencie ao crescimento, ao desenvolvimento, ele pode ser considerado um projeto, sim, que dá amplidão para o nômade digital. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, se for transformar numa mentoria, bom, já é uma mentoria, mas se for transformar hoje num vídeo aula, ele já é um projeto digital, por exemplo. Então, assim,
Fica muito simples de resolver um processo de nômade digital, e por isso que a gente quis trazer ele já no primeiro dia, para que as perguntas depois viessem, hoje, amanhã, depois, a doutora Sabina vai respondendo aqui para a gente, e que para as pessoas interessadas possam depois entrar em contato com ela e ter aí aquela bonificação aqui do canal Migratox, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como as pessoas que acessam, inscritas pela gente, têm acesso à doutora Sabina com valores muito, muito diferenciados, tá? Eu vou entrar no terceiro, eu sei que já estamos aí nos 40 minutos de live, então a gente pretende chegar aí no máximo aos 45, 50, uma hora no máximo, para também não ficar cansativo, porque temos mais duas aí na sequência, amanhã e depois. Eu vou perguntar, sou obrigado a perguntar sobre esse visto de residência não lucrativo. Porque eu tenho amigos no Brasil, para quem não sabe, eu tenho quase 60 anos aqui. Esse corpinho de 40, mas eu tenho quase 60 anos. Então, assim, tem muita gente na mesma configuração que eu, alguns mais atletas, menos atletas, enfim, mas que já estão na configuração de aposentados. Eu ainda não, eu vou trabalhar até os 112, é a minha meta. Mas tem gente que quer se aposentar aqui e que tem receita própria no Brasil, que quer se aposentar e recebe a aposentadoria, enfim. Doutora, como é que funciona o tal do visto de residência não lucrativa? Porque esse é bom para todo mundo também. Esse é um visto bacana para quem quer vir, para quem se aposenta, o pai de alguém, a mãe de alguém, enfim. Quem está com o saco cheio do Brasil, vamos falar um termo um pouco chulo, quem está preocupado com o problema de governo vai tomar minha herança, ou não estou ganhando, ou minha aposentadoria está horrível, ou não sei o quê, ou vão tomar meu imóvel, eu não consigo mais alugar e quero vender. Enfim, a pessoa tem um universo aqui para frente e ganha dinheiro também, se ela quiser. Porém, como a residência não lucrativa, o próprio nome diz, é não lucrativo. Mas ele pode receber seus proventos do Brasil. Confere, doutora? Dá uma explicada boa nisso, porque tem muita dúvida nisso, né? Se, por exemplo, um não lucrativo, ele pode comprar 10 imóveis aqui para alugar. É um lucro. Pode. Não há problema algum. Na verdade, é assim, ó, vamos lá. O visto de residência não lucrativa, esse sim, ele precisa ser solicitado, né, na representação consular espanhola no país de residência, onde quer que a pessoa esteja. Portanto, o grande requisito do visto de residência não lucrativa é que a pessoa comprove capacidade econômica para estar na Espanha sem trabalhar. Que capacidade econômica é essa? A gente fala de 400% do IPREM. O que é o IPREM? É o índice de preços daqui, que hoje ele está mais ou menos 600 euros. 600 euros. Então, a gente fala aí de 2.400 euros aproximadamente para o titular, no caso. Então, ele vai ter que comprovar que ele tem essa disponibilidade econômica. De que forma, Sabrina? Por qualquer meio de direito passível de comprovação. Então, mas eu vivo de rendas porque eu tenho imóveis alugados no Brasil. É válido. Eu tenho uma aposentadoria no Brasil. Válida. Eu recebo dividendos de uma empresa ao qual agora eu já não sou administrador, porque essa é uma questão importante. Eles denegam quando você é o titular de uma empresa, mas você continua sendo administrador. Então, você tem que se afastar da empresa, dizendo, olha, eu vou ficar um tempo fora, mas recebo dividendos regularmente e tenho como me manter economicamente na Espanha. Basicamente isso. Esse é o requisito chave da concessão desse visto. Depois a gente tem documentação de ordem pessoal, tipo passaporte, seguro de saúde, declaração de que a pessoa não tem nenhum tipo de doença que possa repercutir na segurança pública, na saúde pública espanhola, enfim. Mas a questão aqui fundamental é comprovar capacidade econômica. Comprovou essa capacidade econômica por qualquer meio admissível em direito, esse visto se concede, a pessoa pode entrar, a partir da concessão consular, da resolução de concessão, a pessoa tem 60 dias para entrar na Espanha, chegando aqui, se emite um documento de identificação e a pessoa pode viver e fazer, desenvolver atividades aqui, obviamente não lucrativas. Então, se eu quero comprar um imóvel e desse imóvel alugá-lo, aí nós vamos estar vendo uma questão importante, porque eu vou precisar declarar, apesar que a pessoa tenha, dependendo, aí vamos entrar um pouco na questão dos valores, né? Até que
até que quantidades estamos falando anualmente, para que a pessoa tenha as declarações fiscais aqui, porque a pessoa passa a ser residente fiscal na Espanha. Isso é importante, Hamilton. Sempre me perguntam muito quando uma pessoa passa a ser residente fiscal na Espanha. Qual é o critério? O critério é passar mais de 183 dias e ter a sua principal atividade no país, né? Ter vínculos no país, a família está aqui, a pessoa passou mais de 183 dias no país, então ele passa a ser residente fiscal. 183 dias por ano, é isso? Como? 183 dias por ano. Por ano, exatamente. 183 Pergunta aqui da ouvinte é que os 32 mil são em euros, lógico, são em euros. São em euros. São em euros, 32 mil. Inclusive, para o residência não lucrativa também é 32? Tanto o nômade quanto o lugar. Não, bom, a gente tem que somar, eu não sei, eu sou de letras, não sou de matemática. Quem você que é de matemática, você faz. São 2.400 euros por 12 meses, né? Então, faça as contas. 30 mil, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, exatamente. E a outra pergunta, o tempo do nômade a gente entendeu que é mais rápido, quer dizer, de 2 a 4 meses o cara está com visto na mão, residência, moradia, tudo direitinho, trabalho, ele pode fazer. Uhum. Esse visto do residência não lucrativa, qual é o tempo de segmento dele? Então, as representações consulares normalmente dão a resolução em até 60 dias. O que acontece? A gente está numa situação excepcional, porque agora, até outubro de 2024, passível de renovação, todos os consulados espanhóis estão recebendo também as solicitações de nacionalidade por memória democrática. Então, os consulados estão extremamente assoberbados, estão com muito atraso na emissão de vistos. Então, hoje, esse ano eu ainda não fiz nenhuma lucrativa. Eu tenho feito muita memória democrática, mas esse ano, ó, acho que a última que eu fiz, eu comecei em dezembro e demoraram, acho que foram 45 dias. A última que saiu, demorou 45 dias. Então, mas estão com um pouquinho de atraso aí. Mas o prazo, normalmente, eles deveriam emitir as resoluções em até 60 dias. Estão aí com um pouco de atraso e de complicações aí. Bom, teve um que perguntou aqui, bom, a questão de aluguel. A gente vai entrar numa live só de aluguel, eu creio que amanhã ou depois, amanhã ou na outra quinzena. Ele perguntou sobre fiança de aluguel. Qual a diferença de caução e de fiança aqui? Porque ele leu em algum lugar, nos grupos do Facebook, do WhatsApp, vai ter que pagar caução, fiança, 15 aluguéis, blá, blá, blá. E isso implica também diretamente no visto. Na verdade, vai implicar no financeiro dele, depois eu vou explicar isso na nossa live de financeiro. Mas, assim, eu vou falar e a doutora me corrige se eu estiver errado. Caução é uma garantia que o proprietário te pede caso ele não enxergue em você a solvência, ou seja, que você tenha crédito necessário para pagar aos seus compromissos de aluguel. Quando acontece isso? Quando a pessoa chega aqui e não tem um emprego, por exemplo. Por isso que o nômade é importante. Ou quando ela é um residência não lucrativa, ele não tem um emprego. Então, é normal que as pessoas peçam uma caução mais elevada. Uhum. E a fiança, doutora, depois me corrige lá. E a fiança é, normalmente, 2 aluguéis que os proprietários cobram e depositam num banco estatal chamado Incasóleo, que esse banco, então, ele garante esse seu dinheiro até o final do seu contrato de locação. E aí vai entrar a história de contrato de locação, nunca deixo de fazer contrato, mas isso eu vou falar no momento apropriado. Mas é o doutor Cláudio que perguntou isso. A fiança é uma garantia que você vai pagar e a caução ao contrário. A fiança é a garantia do imóvel, quer dizer que vai estar tudo certinho, se você sair do imóvel, não quebrou nada. E a caução é enfim, uma garantia do proprietário que ele vai pagar.
Doutora, confirma a minha Não, informação ou você estou está bem incorreto? encaminhado. Hein? Qual é a Hein? questão? Nós temos aqui a lei de propriedade horizontal, que regula toda a questão dos aluguéis de imóveis para domicílio, né, para residência, e imóveis de cara a negócios, por exemplo. Então, o que acontece? Normalmente, a nossa lei de vivenda, a lei de propriedade horizontal, estabelecem que todo contrato deve ter uma fiança. A fiança é o valor de um aluguel que deve ser depositado no Instituto da Vivenda ou da Propriedade de domiciliária, digamos assim, regulado por cada prefeitura, tá? Então, nós temos o Instituto de Vivenda, onde a pessoa, o proprietário receberia esse valor desse aluguel, que seria normalmente, o legal é um único mês, não é? Um único mês dessa fiança, e esse valor tem que estar depositado nesse organismo público. Agora, como o Hamilton comentou, efetivamente, você é um estrangeiro, você, normalmente, para que você consiga alugar um imóvel, o que eles lhe solicitam? Comprove que você é solvente. De que forma que você vai comprovar? Com o seu contrato de trabalho indefinido. Porque se eu vou, normalmente nos contratos de aluguéis, a gente estabelece o valor do aluguel anual. Então, se eu não comprovo que eu vou ter essa solvência econômica para pagar o aluguel, eu vou querer uma garantia adicional. Então, toda garantia adicional entra no que o Hamilton fala de caução. Aqui a gente fala garantia adicional. De que forma que pode ser? Eu posso pedir meses a mais, então eu posso pagar um mês de fiança e estabelecer 2, 3 meses mais de garantia adicional, ou bem eu posso pedir uma caução, não é? Inclusive uma caução bancária, digamos assim. Eu posso, se você vai a um banco na Espanha, olha, eu deposito 6 meses de aluguel, do valor do aluguel, tá aqui, depositado, e o banco te dá um documento onde ele garante a sua solvência econômica. Exatamente. O valor tem que estar depositado no banco, exatamente. Então, quem garante é o banco, no caso, só que você previamente depositou. Isso se chama aval penhorado. Aval bancário, exatamente. Então tá, doutora, então, tem mais... Normalmente, os estrangeiros se utilizam dessa via para facilitar. Eu recomendo fazer aval bancário e não depositar os valores diretamente para o proprietário, porque também existem proprietários e proprietários. Então, pelo menos é uma via mais formal, não é? É um pouco cara, porque o banco também ele cobra para manter esse aval e para renovar a cada 6 meses esse aval, o banco cobra aí um percentual, mas pelo menos é um valor absolutamente seguro, o dinheiro está depositado numa instituição bancária. Pois é, temos muitos casos aqui, até de um conhecido que pagou aí 6 meses antecipados de aluguel, e o proprietário nem aí. Vou alugar mais caro e pode ir embora, e rescindiu, e, cara... Então, assim, ter um contrato bem feito, traga um bom profissional fazer um bom contrato de aluguel. Assim, a gente mesmo aqui, quando alugou o nosso primeiro imóvel, a proprietária veio cobrar a máquina de lavar que estava suja. Eu disse, cara, essa máquina tem 20 anos, né? Porque os imóveis vêm alguns mobiliados aqui, tá? Então, a máquina tem 20 anos, não, temos que comprar uma nova, e não teve jeito. Ela tirou da minha calção uma máquina nova de 600 euros. Olha que loucura. Tem outra pergunta aqui, do João. O João, eu sei que o João, essa tua pergunta, na verdade, ela está programada para os próximos dias, mas a gente vai dar uma pequena abertura agora, tá, Sabrina? O João quer saber como é que funciona o visto do atleta profissional. Na verdade, ele se inclui nos profissionais altamente qualificados que vão começar a ser falados a partir de amanhã ou depois. Sabrina, só uma pincelada para ele ficar com a água na boca e voltar amanhã. Tá? Existe um visto específico exatamente de atleta profissional. Ele
ele se diferencia do profissional altamente qualificado, tá? É outro visto específico. A pessoa deveria aportar um contrato, um dos requisitos básicos aí. Ele precisa, portanto, ser esportista, treinador ou estar dentro do coletivo considerado como esportista profissional. Não pode ter antecedentes, obviamente, todas essas questões, mas o mais importante, ele tem que estar dentro de uma modalidade esportiva, ou basquete, ciclismo, futebol, qualquer atividade esportiva, né? Treinador. Exatamente. E ele precisa de alguma forma ter um contrato, né? De que forma que a gente precisa, como é que a gente vai estar identificando isso? Ele tem que estar afiliado a uma liga, né? A liga, ou Liga Nacional de Futebol Profissional, e tem que ser primeira divisão, ou divisão de honra, que eles chamam aqui, divisão de honor das ligas, não é? Então, ele tem que estar, de alguma forma, filiado a essas ligas. Sim. E aportar um contrato. Aportando o contrato, aportando filiação, o visto sai. Deve ser solicitado também na representação consular. Vou até falar para o João aqui. João, eu conheço muita gente que vem aqui, faz uma escolinha aqui no Barcelona, no Real Madrid, enfim, e consegue dele, sim, uma manifestação de interesse, que ele é um jogador de não sei o que lá, e ele consegue dar uma entrada nesse tipo de visto aqui. Depois a doutora vai explicar como isso é possível, mas é possível, sim. Outra pergunta. Deixa eu só rapidinho dar uma pincelada. Tem uma situação também que as pessoas têm feito, que é entrar como instância de estudos, tá? Fazendo uma formação, e eles começam a treinar. E treinando, a instância de estudos, que é uma questão interessante, antigamente não, mas agora a pessoa já está insertada na instância de estudos a possibilidade de trabalhar 30 horas. Exato. Então, se ele consegue um contrato, e se ele, desse contrato, ele gera uma afiliação já na liga profissional, com isso, já depois a gente só converteria essa instância para esse visto, para essa residência mais específica. Já para fechar. E tem outros contratos aí de profissionais altamente qualificados, eles têm uma lista, inclusive, de profissionais que faz falta aqui. Mecânico de barco, tem um monte de coisa aqui. Maquinária agrícola, gente que não sabe manejar isso aqui. E tenho, falando só outra também, outro parênteses aí, rapidinho. Não entrega o de amanhã. Existe uma lista, que é a lista de profissões de difícil cobertura. É uma lista que se publica trimestralmente em toda a Espanha, por região, por província. E essas profissões se facilita a concessão das autorizações de residência, porque são profissionais que a Espanha efetivamente demanda e necessita. Nada mais. Isso é importante. A gente vai falar no capítulo específico de trabalho e emprego do profissional. Essa lista aqui, que é muito legal, que tem muita gente qualificada no Brasil que nem sabe disso e que pode conseguir o visto muito mais rápido, sem muitas comprovações, inclusive. Aqui tem outra pergunta da Regiane. Ela tem uma filha de 4 anos, então ela quer entender se essa filha também tem que fazer o visto e depois como é que ficam os estudos. Regiane, estudos, a gente vai falar também numa live específica, e depois tem a pergunta de outra senhora aqui que está me perguntando se vai ter live de pais e filhos. Eu vou contar isso daqui a pouquinho. Então, a questão de um filho de 4 anos também tem que ter o visto? Como é que funciona isso? Também. Todos os menores, qualquer menor, tem que estar regularizado. Normalmente, dependendo do visto que peça o progenitor, no caso, se a gente estava falando de uma residência não lucrativa para um progenitor, cada dependente adicional ele vai ter que comprovar mais capacidade econômica, mas todos os membros da família precisam estar regularizados, sim. Agora, pode falar, Milton. E outra coisa, os filhos aqui são obrigados a estudarem, tá? A educação é gratuita aqui até X anos, não me lembro quantos, acho que é 14, 15 anos, e é gratuita e é obrigatória. Você não pode deixar seu filho em casa sob pena até de problemas de guarda do filho, que eu falo,
Problemas operacionais com a sua manutenção do seu filho em casa. Então, os filhos têm que estar vacinados, tem que estar na escola, tem que estar com uma série de pré-requisitos, mostrando que os pais são preocupados com a vida dele. É isso, doutora. Complementa, porque eu acabei te interrompendo aqui, tem um delay no vídeo. A partir dos 6 anos, a educação é obrigatória. Até os 6, não, mas a partir dos 6 ela é obrigatória. Exatamente. E depois, dona Regiane, vai ter um capítulo aqui, e aí respondendo a doutora Simara também aqui na frente. Primeiro, eles perguntam se a gente vai fazer uma live com crianças aqui. A resposta é sim. A maioria da pergunta das mães, o decisório de uma família é se o meu filho vai estar bem. E eu vou falar para vocês que foi a nossa preocupação também com o nosso filhote. Ele veio para cá, tinha 4, 5, 6 anos, e a gente, no primeiro dia de aula, já ficou apavorado, só vão ficar na frente do colégio, porque aqui eles falam catalão também, a escola tem que ser 80% em catalão e 20% em espanhol. E ele vai apavorar e nós vamos ter que buscá-lo. Ou então já vamos ficar aqui perto tomando um café, porque, cara, nada. Primeiro dia já saiu abraçado com todo mundo. Crianças, gente, crianças são esponjas. E a gente vai trazer aqui 2, 3 crianças que vão falar para as mães exatamente como é a relação deles aqui. Como é que eles se entrelaçam muito rapidamente aqui. Os adultos é que têm problemas de relacionamento, as crianças não têm, gente. Então, assim, tem bullying? Evidente que tem. Tem problema? Evidente que tem que ter no mundo inteiro. Mas, assim, as crianças se integram muito rapidamente. E outra coisa sobre idiomas, né? Porque eu fiquei apavorado. Meu filho não vai falar catalão nunca. Cara, ele já fala catalão fluente, inglês fluente, espanhol fluente. Tá dando um banho na gente aqui, como a gente fala lá em Floripa. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com criança, porque criança é a menor das preocupações. E eles estudam, e eles vão, e eles se integram, e eles têm atividades extraescolares. Então, Regiane, fica tranquila em relação a isso. E a dona Simara também vai ter, sim, uma live com crianças aqui, com os filhos, e alguns pais de amigos nossos aqui, também brasileiros, que eles vão permitir que os seus filhos, então, eles vão estar juntos, vão permitir que seus filhos participem dessa live aqui, que vai ser um barato, porque é importante escutar as crianças também. Eu sei que é os pais que decidem, como eu falei no começo da live, mas é importante escutar as crianças. Doutor, estamos a 2 minutos do nosso final. Amanhã tem mais. Talvez a gente tenha uma pequena alteração no nosso programa dessas lives aqui, e a gente vai informar somente amanhã. Nossa equipe de bordo no Brasil. Alô, Tamila, alô, Cláudio, muito obrigado por tudo. Então, assim, nossa equipe de bordo vai informar isso amanhã durante o dia, vai colocar essa nossa gravação lá no YouTube e no Instagram também. Só assiste a live quem está inscrito, isso é importante, que vocês saibam disso. Então, assim, chamem os seus amigos para amanhã, convençam da inscrição para essa live, que é importante. O que você está fazendo aqui custa caro, o que você está recebendo aqui gratuitamente custa caro. Qualquer informação dessa, qualquer consulta dessa aqui custa entre 60 a 90 euros em qualquer escritório, não é isso, doutor? É mais ou menos assim. Então, a gente está dando gratuitamente para vocês a primeira etapa. A gente está aqui, funciona, é possível, vai. Lógico, a pessoa quer aprofundar, doutor, eu não entendi esse documento, como é que faz isso, como é que é aquilo. Então, a gente está proporcionando para vocês o que a gente pode dar de melhor aqui. Vocês vão gostar do que vocês vão ver. Amanhã a gente ou vai falar de aspectos fiscais e financeiros ou vai continuar nosso lado aqui com a doutora Sabrina. A gente vai decidir isso ainda hoje, amanhã de manhã. Mas, por quê? Porque são mais 6, 8 vistos que a gente quer falar com vocês aqui. E amanhã os vistos de estudantes, quer dizer, os intercâmbios, como é que funciona isso? Amanhã, como é que funcionam os familiares de europeus? No meu caso, eu sou familiar, eu sou casado com uma italiana. No meu caso, é um caso bem legal, doutora, para falar como é que funcionou o meu caso aqui. A senhora fala e eu falo o que aconteceu comigo. E os profissionais altamente qualificados, João, amanhã volta porque a gente vai ter uma escala nessa interpretação dos altamente qualificados aqui. Tem muita gente que nos liga, eu quero ser jogador de futebol aí, eu quero jogar no Barcelona, que é uma loucura, né? Eu quero participar da escolinha, eu quero levar um grupo aí para participar da escolinha. Gente, tudo aqui funciona à base de dinheiro, evidente que funciona à base de dinheiro. Eu fui fazer um grupo para a escolinha do Barcelona aqui. De cara, o agente que programa isso queria me cobrar 10, 15 mil euros só para olhar para mim. Então, assim, eu teria que ter no mínimo 30 crianças aqui pagando 2 mil euros cada um para funcionar o negócio, só para funcionar, fora a hospedagem, etc, etc. Mas vale a pena, quer dizer, o cara fica 15 dias aqui, quer dizer, é legal. Hoje, baixaram um pouco a bola, a gente, quem sabe, retoma o projeto do futebol aqui.
mas isso é um passo mais adiante. Doutora, eu queria que a senhora desse as suas despedidas. Eu vou agradecer imensamente, assim, a gente tem uma sinergia muito bacana, é coisa de florianopolitano. Eu acho que a gente se dá muito bem e eu acho que a senhora tem muito para acrescentar isso. As pessoas que estão aqui, a produção está me mandando aqui, eles vão ganhar um presente. As pessoas que estão aqui, eles vão ganhar um livro. Eles vão receber um material nosso aqui muito bacana, que vai ajudar bastante nesse primeiro passo da imigração aqui. E vão receber por e-mail, quer dizer, todos estão cadastrados por e-mail, a gente tem os e-mails, o telefone de todo mundo, nós temos aqui 50 e poucos, 60 cadastrados nesse primeiro momento, e, enfim, todos vão receber, todos que participaram aqui vão receber, e amanhã voltem, né? Voltem, porque amanhã nós temos vistos bem importantes, e a gente quer entrar em outro viés de visto também, de repente um arraigo familiar. Ah, minha namorada, que eu namoro há 60 anos, eu estou morando aí, como é que eu faço? Você nem é mais namorada, virou vó do cara. Paciência. Então, como é que faz isso, doutora? Como é que eu levo a minha avó, a minha mãe, que depende de mim? Que loucura isso, como é que eu faço? Então, a doutora amanhã ela começa a explicar esses processos todos. Porque tem muita gente que está aqui e às vezes vem de forma irregular ou ilegal, fica só como turista e quer trazer um parente para cá. Também dá, gente, também dá. Tem formas de regularizar isso tudo, inclusive ela própria. Então, assim, a gente não quer ficar dando... A gente não vai dar dica de irregularidades, a gente vai dar dica de legalidades a partir de soluções legais, soluções dentro da lei. Fechou? Essa é a premissa do Migratalks, que a gente vai permear de legalidade e tudo que a gente faz para que você tenha uma vida tranquila aqui. A ideia é essa. Doutora, agora a palavra é sua, não vou falar mais. Pessoal, muito obrigada. Acompanhem aí as seguintes lives, porque vão ser interessantes. A Milton está fazendo um trabalho maravilhoso de preparar exatamente o terreno para essa imigração responsável que a gente sempre frisa. Mas também a gente desenvolve um trabalho de também salvar quem chegou e que veio fazer sozinho e que não conseguiu, efetivamente. Existe todo um trabalho aí, pode ser feito, obviamente. A parte boa é que é muito... Hoje, um passaporte europeu, gente, ele abre muitas, muitas portas. Então, você tem um passaporte europeu, você pode trabalhar, residir e trabalhar em qualquer um dos 20 países da União Europeia e com possibilidade de abrir portas em outros países, o Canadá, Estados Unidos, que com um passaporte europeu a coisa é muito mais fluida. Então, e nós temos esse benefício de sermos ibero-americanos, né? E conseguir a nacionalidade espanhola com 2 anos de residência legal, coisa que a regra geral da Espanha é 10 anos residindo e você tem que abdicar da nacionalidade de origem. E no nosso caso, como brasileiros, não. Então, vamos nos aproveitar desse vínculo histórico aí que a Espanha tem com a América Latina, não é? Com o Brasil, e sacar proveito, tirar proveito exatamente desse benefício aí e residir legalmente aqui, com possibilidade de aquisição dessa nacionalidade posteriormente. Mantenham-se conosco, amanhã e depois tem mais, não é isso? É isso aí, doutor. Sabrina, muito obrigado. As suas informações sempre são brilhantes aqui. É um especialista de excelente quilate. A gente não tem nem palavras para agradecer, e o público também. O que eles vão estar recebendo da gente aqui hoje, amanhã e depois, são coisas muito valiosas, muito valorosas. Espero que eles tirem o melhor proveito disso. E depois, caso alguns deles queiram consultas mais especializadas, mais específicas, a gente também abre aquele nosso voucher de descontão aqui do Migratalks na plataforma da doutora Sabrina, também lá de Madrid. Tá bem? Obrigado, doutora. Boa noite a todos. É um enorme prazer. Amanhã a gente volta aqui, 19 horas, pontualmente do Brasil. Um abraço a todos. Um forte abraço. Obrigado, doutora. Boa noite. Valeu.